boa noite, bem-vindos ao terceiro encontro do No Cinema. Hoje temos o prazer de receber a Mirna Coelho e Alexandre Bonilha para comentar e debater com a gente a viagem de Chihiro. Sem mais delongas, eu deixo o microfone com vocês. Boa noite, é uma alegria receber vocês aqui. Muitíssimo obrigada pela participação, pela parceria, pela disponibilidade. Para a gente é uma alegria prestigiar no cinema. Estamos super felizes de compor nesta casa, que é a nossa casa, que abriga a especialização que a gente coordena juntos, a especialização em clínica fenomenológica das infâncias, adolescências e famílias, onde a gente também faz os minicursos, o minicurso de atendimento a casais na perspectiva fenomenológica, e agora o minicurso de clínica fenomenológica da gestação, parto, puerpério e amamentação. Nosso novo curso que começa em dezembro. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre a viagem de Chihiro e pensar em que questões aí, dentre tantas que o filme abre, a gente pode fazer um exercício de reflexão, trazendo aí um pouco para o universo das questões que a gente debate, do jeito como a gente gosta de pensar a fenomenologia. A fenomenologia, como vocês sabem, eu sei, é um campo amplo de pensamento e a gente pode pensar a partir de muitos pontos de vista. Então, a gente traz aqui o nosso para compartilhar com vocês e para a gente discutir. Então, prazer, eu sou Mirna. E vou passar a palavra para o Alexandre, meu colega coordenador da especialização de infância. Boa noite para todo mundo. A gente pensou hoje, a gente pensou nesse filme, nesse anime. A gente acha que tem bastante a ver com o curso de especialização de infância, porque trata do amadurecimento, né, de uma transição aí entre uma menina de 10 anos de idade e a gente pensou num esquema bastante assim num formato de uma aula que a gente vai apresentar, mas com bastante espaço para vocês interromperem, fazerem pergunta ou colocarem alguma coisa no chat e também no fim da nossa apresentação a gente reservou um espaço para as pessoas perguntarem ou se posicionarem e também fazerem as observações delas, porque esse anime foi um dos mais premiados do Miyazaki, um dos melhores, né, que a gente conhece. Ele tem muita densidade, tem várias camadas de interpretação. Eu, numa época, fiquei pirado nos desenhos dele, assisti todos. Eu maratonei, fui lá na Liberdade, em São Paulo, comprei os DVDs, fui assistindo todos em ordem cronológica. E tem, assim, uns que são icônicos, como o Totoro, o Mononoke Hime, mas esse foi realmente, acho que em termos de interpretação e para as coisas que a gente pode trazer aqui para o curso, para o nosso debate, é dos mais interessantes. A questão, assim, nós aproveitamos, nós temos uma estratégia de trabalho em que a gente vai, vamos dizer assim, de um geral e vai fechando, como se fosse uma câmera que vem de longe, vai enquadrando até dar o close. Então, assim, a gente organizou, vou falar de algumas questões, assim, aspectos históricos, da questão da produção, dessa produção cultural japonesa, mas também eu vou apresentar minha formação, a minha e eu trabalhamos juntos, tenho formação em coordenação genitorial, de doula, questões ligadas à clínica, mas a minha formação acadêmica principal é filosofia e retórica, né? Eu estudei letras, então no mestrado e no doutorado, então eu acabo trazendo algumas ferramentas que são justificadas, eu vou mostrar para vocês, para fazer a leitura das metáforas, para a gente ter vamos dizer assim, um alinhamento teórico, para a gente poder pensar esse anime sem deixar escapar muita coisa. Lógico que a gente não vai dar conta no tempo de hoje de ver tudo que ele apresenta, mas a gente pensou aí algumas questões interessantes. Então eu vou começar a compartilhar a tela,
qualquer coisa, Mirna, ou quem quiser interromper ou falar alguma coisa, fiquem à vontade. Então a gente vai convidar agora vocês para conhecerem a viagem de Mirna e Alexandre sobre a viagem de Chihiro. Bom, em português, o filme se chama Viagem de Chihiro, mas em inglês é Spirited Away, trata de uma expressão em inglês para um desaparecimento espiritual misterioso, mas o mais importante para nós é partir do título em japonês, que é Sento Chihiro no Kami Kakushi. Também eu não falo japonês, se alguém falar japonês, pode, pode me corrigir. Mas fui ver como é que falava, para também não dar muito vexame. E que significa em japonês a misteriosa desaparição de Sen Chihiro. Nesse sentido, misteriosa quer dizer desaparecida pelas entidades, pelas divindades. É um conceito um pouco difícil de explicar, mas vamos tentar aqui, aos poucos, desvendar isso. Então, vamos lá. Primeiro, só assim, para a gente passar como se fosse um currículo do anime, ele foi realizado pelo Miyazaki, escrito também por ele, é baseado distantemente de um romance, que ele tentou transformar em anime, mas não deu certo, mas ele pegou um pouco a ideia principal desse romance, que é uma personagem, uma mulher que desaparece numa aldeia que fica sob as névoas, e ele desenvolveu, foi mais longe também, porque ele passava as férias do estúdio com algumas pessoas, uns amigos, e tinha umas meninas de 10 anos de idade, ele aceitou um desafio de fazer uma animação cuja protagonista fosse uma menina de 10 anos de idade, né? Ele observava essas crianças e falou, bom, vou misturar com o romance que não deu certo. O filme foi lançado em 2001, tem 125 minutos, ele foi vamos dizer assim, coproduzido, a Disney deu uma bancada, investiu dinheiro nisso, e foi um estouro, né? Como a gente pode ver, foi um investimento de 9 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, e faturou 400 milhões de dólares. Assim, uma animação é muito dinheiro, ainda mais uma animação japonesa, que tem toda uma linguagem diferente, não é um padrão Disney, não é um padrão ocidental, mas deu muito certo. E foi premiadíssimo. Na época houve esse destaque, ele recebeu o Oscar de melhor animação, recebeu o Urso de Ouro de Berlim, recebeu todos os prêmios japoneses do ano. E aí o que eu digo para vocês é isso. Para começar assim essa discussão, quando a gente fala assim, às vezes a gente fala, esse filme é comercial, esse filme é superficial. As discussões, quando você tem uma obra de arte mais potente, que é no caso dessa animação, é porque ela é composta de múltiplas camadas de interpretação arquitetadas meticulosamente pelo autor. Então, é por isso que ele é tão premiado e tem tanta reverberação, porque como a gente vai ver, assim, tentando a gente trazer algumas questões aqui, a gente vai ver que ele tem muitas camadas assim de leitura. Você pode ver a história num sentido literal, que é só uma historinha de uma menina que vai para um parque, vai para o mundo espiritual, mas aí você pode começar a tentar entender as metáforas que ele traz, as alegorias que ele traz, as figuras de linguagem e o que ele está tentando, quais são os sentidos dessas metáforas, aonde ele está querendo chegar e o que ele está propondo, quais são os significados ocultos que você pode desvendar dessa obra. Então, para começar aqui, para nós, diga, Mirna. Então, só antes de você passar para essa outra parte, queria lembrar que a nossa estratégia de voltar às coisas mesmas e de lançar um olhar fenomenológico para essa obra implica em deixar que o autor fale por ele mesmo. Antes da gente querer ser protagonista da voz do outro, que é o que a psicologia faz, tentando roubar a voz do outro, né? A gente precisa deixar que o outro diga por si o que ele quer dizer. Então, nossa estratégia aqui foi pesquisar o que o autor diz sobre a obra dele para a gente compartilhar com vocês antes da gente poder fazer nossas derivações. É isso, Ale. Obrigado. Então, para a gente começar a entender a questão do título, porque em português fica A Viagem de Chihiro, né? Então, eu falei para vocês que Kami Kakushi é uma expressão japonesa usada para designar o desaparecimento misterioso ou a morte de uma pessoa devido à ira de uma divindade.
Na mitologia japonesa, esses sequestros eram atribuídos a divindades caprichosas, conhecidas como yokai ou tengu. Então, assim, para a gente fazer uma analogia e tentar entender do que se trata, para quem não é familiarizado com as religiões, com a religião japonesa, com o shintoísmo, ou que não conhece, a gente tem também no Ocidente, temos vários, na Europa, na América, temos várias lendas, assim, de entidades, de gnomo, de elfo, que prega peças, ou sei lá, o Saci Pererê que vai lá e dá o nó no rabo do cavalo, ou coisas do gênero. Então, essas entidades, os kami, tem alguns que fazem crianças desaparecer. Qual é a explicação disso? Se porque desapareciam mesmo, era uma explicação que eles davam, isso já é uma outra especulação. Mas, assim, é uma expressão japonesa que dá conta desse desaparecimento e foi aplicado no caso da Chihiro, porque ela desaparece, né? Ela some do mundo dos vivos e vai para o mundo espiritual. Então, entrando o Japão, ele tem como se fosse, assim, uma religião anímica, uma religião original deles, que surgiu lá, que é essa religião que a gente vê muito também, né? Como eu disse para vocês, no Ocidente a gente tem o espírito da floresta, você tem os celtas tinham lá adoravam uma árvore, uma pedra, é mais ou menos nessa linha assim para a gente entender. Então, os kami são deidades, divindades, espíritos, fenômenos mitológicos, espirituais ou naturais, ou poderes sagrados que são venerados na religião shintoísta. Eles podem ser elementos da paisagem, forças da natureza, seres e as qualidades que esses seres expressam e ou os espíritos de pessoas mortas veneradas, personagens que povoam o anime. Eu estou dizendo isso e insistindo isso porque as personagens que frequentam a casa de banho onde passa a história são esses kami. Tanto é que uma hora a Yubaba, que é a dona do negócio, ela diz: temos 8 milhões de espíritos para atender aqui. Então, a gente vê que é bastante grande, né? Uma religião que é bastante diversa e variada. Então, o shintoísmo, né, que é essa religião que é descentralizada, é um culto original do Japão, é politeísta, animista, né, como dessas entidades como se fosse riacho, rio, árvore ou espírito de pessoas mortas. Ele tem uma autoridade descentralizada, não tem um papa ou uma igreja que controla como é que isso deve ser interpretado. Ela é bem, nesse sentido, ela é bem solta, bem livre, bem espontânea. E ela é prévia e depois ela coexiste quando chega o budismo no Japão, por volta do ano 300 depois de Cristo. O budismo entra lá, ela não é uma religião excludente. Eles começam o termo que se usa para isso, não é que eu esteja usando aqui, mas para a gente pegar um atalho, é um termo de sincretismo. O budismo acaba se amalgamando um pouco aí com o shintoísmo e eles correm juntos sem um brigar com o outro. A questão que eu acho importante, só para a gente colocar aqui dentro de um senso político, é que depois, quando o Japão se abriu para o Ocidente no fim do século XIX, foi adotado como uma religião de Estado. E aí colocaram o imperador como um kami, sabe? Ele como se fosse uma encarnação de um kami. O que aconteceu foi que houve um período muito militar expansionista do Japão, houve a Segunda Guerra Mundial, e aí, logo que o Japão perdeu a guerra, foi obrigado a haver uma separação entre o Estado e a religião. Então, eu digo isso porque o fato do Miyazaki tocar nesse tema e trazer um pouco isso em discussão, não é assim, a gente olha de fora, parece que está tudo bem. Não. É uma discussão lá no Japão, quando uma autoridade, por exemplo, o primeiro-ministro do Japão visita um templo de shintoísmo ou um prefeito de uma cidade vai lá, tem protesto, tem gente que vai lá, depois dos países que foram invadidos pelo Japão reclamam. Então, foi uma coisa que foi contaminada pela política, mas a ideia do Miyazaki é tentar desvencilhar um pouco isso e trazer o espírito antigo da coisa antes desses pepinos aí, militares acontecerem do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Então, continuando. Agora eu vou apresentar assim, né, como eu estou dizendo para vocês, apresentar esses elementos assim mais teóricos, mais conceituais agora no começo, mas vou deixar, é como se fosse assim, né? É como se a gente estivesse preparando um jantar, um banquete, então eu estou colocando os talheres na mesa, colocando a toalha, colocando os pratos. A gente calculou o tempo para depois ter um debate mais aprofundado das cenas do filme, mas eu vou apresentar uma parte mais teórica conceitual agora, que vem da filosofia e da letras, para a gente poder organizar
como a gente vai ver esse filme, para não ficar uma coisa muito solta, né? Para a gente ter um roteirinho. Então, primeiro, eu queria. Existe uma ideia, muitas vezes, assim, quando a gente fala de culturas, a gente pensa assim, às vezes a gente tem algumas ideias, eu não vou dizer todo mundo, eu só estou falando aqui muito para a gente alinhar os conceitos, mas a ideia de que existem culturas mais ou menos puras, culturas que tiveram menos ou mais interferência. Assim, pode até existir casos, assim, de culturas, assim, que não que tiveram mínimo contato, não tiveram contato nenhum, e assim, a gente até pode falar lá que é uma cultura isolada, mas tirando isso desse debate, o Japão é um país, uma região que sempre teve contato com a Ásia. O alfabeto deles, o kanji, vem dos ideogramas chineses, então teve sempre uma circulação bastante grande de arte, principalmente na parte artística, né? A gente pode pensar, porque os artistas são bastante livres, assim, né, para imitar e mimetizar o que os outros fazem. Ah, que legal, você fez assim, também vou, né? É uma outro tipo de liberdade, outro tipo de fluência das informações. E o que eu trouxe aqui para vocês é mostrar um pouco como desde antes da era cristã e ao longo dos séculos, o Japão sempre teve uma troca muito intensa com o Ocidente, que é o que justifica, né, a ideia de hoje que a gente está trazendo aqui, de aplicar alguns elementos que são assim, alguém pode dizer, mas são elementos ocidentais para fazer uma leitura de um desenho japonês. Né? A gente está aproveitando assim também essa discussão e esse debate para a gente ver coisas diferentes, né? E explorar novas frentes de interpretação. Mas para justificar, principalmente, por que eu trago certos elementos que vocês vão falar, mas isso é grego, mas isso é judaico, mas isso é cristão. Não, eu estou mostrando para vocês como isso circula de uma maneira bastante livre ao longo de todos esses séculos, desde antes de Cristo. Então, eu começo mostrando para vocês, né, comentando isso, né? Existem trocas artísticas, figurativas e conceituais, através da Rota da Seda, dos reinos helênicos, da Báctria, da Sogdiana, da Transoxiana, que é a região hoje do Afeganistão, é a parte ocidental da China. Desde a partir do quarto século antes de Cristo, existiu até o desenvolvimento de um budismo helenizado. As figuras de Buda que foram chegando na China e depois no Japão seguiam preceitos artísticos gregos. Então, da onde vem isso, né? Isso que eu mostro para vocês. Ele vem desde a Rota da Seda. Esse aqui é um mapa para a gente ter mais ou menos uma ideia. Porque quando o Alexandre o Grande expandiu e foi conquistando tudo até a Índia, foi fundado reinos gregos e helênicos ali no norte da Índia, que ficaram séculos ali, fazendo trocas artísticas, e isso foi para tudo quanto é lado. Quando o budismo saiu do norte da Índia e foi se espalhando, levou também esses tipos de figuração, esses budas helenizados foram parar no Japão, porque o arqueólogo pode chegar assim e falar, nossa, mas como é que tem um Buda helênico aqui? Para a gente não ficar pensando que eram os deuses astronautas, ou que tem um arquétipo assim que é comum a todo mundo, como se fosse inscrito num DNA, não, eu estou dizendo aqui que existe um contato comercial e de trocas artísticas entre essas populações. Então, para dar um exemplo, assim, isso aqui, por exemplo, é uma Virgem Maria do século XVII, produzido no Japão, século XVII, XVIII. Aqui, por exemplo, esse aqui é uma figura bem interessante, porque vocês podem ver, né, é um deus vento do Ocidente, que é budista, afegão, né, greco-budista do Ocidente, ali da região do Afeganistão, da parte ocidental da China, que esse é mais à esquerda, você pode ver que é uma figuração de um deus vento segurando o vento, depois vê uma figuração de um deus do vento também numa região do centro da China, do século VII depois de Cristo, que depois a gente tem a figuração do Fujin, um deus do vento japonês, do século XVII depois de Cristo. A gente vai vendo que vai tendo essa troca, e eles estão sendo, um está mimetizando o outro, né? Está tendo imitações. Aqui eu também mostro, só para a gente ter uma ideia da circulação, da Rota da Seda. Essas regiões aqui centrais da Sítia, da Sogdia e da Báctria, essas regiões são centros helênicos, são centros de figuração e de arte grega que foram se irradiando por toda a Ásia. Aqui, para também dizer que havia de mão dupla, quando o Vesúvio entrou em erupção e afundou Pompeia, depois eles foram escavar e acharam uma deusa indiana, uma deusa hindu, na casa de um romano. Então, assim, as coisas iam e vinham, né? O movimento sempre foi de duplo caminho. Então, estou dizendo isso para a gente entender, quando a gente vai pensar
assim, aparentemente, vai pensar numa animação japonesa e falar, não, ela é japonesa, e não tem... A gente sabe, é lógico também, o Miyazaki é uma pessoa nascida no século XX, ele já viveu a maior parte no pós-guerra, mas para a gente não pensar, porque existia uma crítica, por exemplo, no caso daquele diretor lá, como é que é o nome do Han? Do sonho, Akira Kurosawa. Tinha gente que falava, mas ele é muito ocidental, faltou elementos orientais. Não dá, sabe? Na cabeça de um artista não tem como a gente ficar fazendo essas separações. Ele vive no mundo que vive e ele pega uma coisa dali, imita outra coisa de lá, ele vai compondo a obra dele sem ficar pensando nessas fronteiras mentais, se é oriental, se é ocidental, se tem que ter elemento japonês, não pode ter elemento japonês. Então, eu estou dizendo tudo isso para enriquecer a nossa discussão e mostrar como essas figuras do anime estão também carregadas de ocidentalismos, né? Então, aqui, que é a parte da interpretação, e é bem, digamos assim, importante, né, porque a gente vai discutir hoje, existe na história, desde o judaísmo, que perpassou depois a cultura grega e também perpassou depois da cultura cristã, entrou na latinidade, em Roma e foi embora, é uma estratégia de interpretação de literatura e de arte em geral, composta de 4 níveis de interpretação. Inclusive, isso é enunciado literalmente pelo Dante Alighieri. Eu cheguei a ver, quando eu estava estudando algumas críticas sobre o Chihiro, eu vi que tinha alguns autores que comparavam o Chihiro com a comédia, né? A Divina Comédia do Dante. Porque na Divina Comédia, o Dante vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o paraíso, então é como se fosse na mesma linha, assim, a viagem de Chihiro também fosse esse percurso, né? Essa trajetória. Então, o Dante ele coloca 4 níveis de interpretação, que seria o literal. Esse a gente não vai tratar, porque é assim, é a história do filme, né? A história do anime, é como se nós pegássemos a sinopse e falasse, ela chega de carro, ela entra no parque, ela se perde dos pais, vem espíritos, ela trabalha na casa de banho, então esse é o sentido literal, é a história mesmo. Eles aplicam muito isso na Bíblia. Tem uma discussão toda ao longo da história, como funciona esse tipo de interpretação, é a gente só ficar no litoral. Então Moisés foi lá e abriu o Mar Vermelho, tá? Esse é o literal, ficar só nisso, sem que isso seja uma metáfora. O alegórico, que seria um nível já da metáfora, que a gente já vai começar, eu já vou dar uns exemplos aqui. O que a gente pensa? O literal, o sem face, que é esse personagem, o sem face, que é aquele personagem que tem um corpo meio disforme, e ele é escuro e tem uma máscara. O que ele é? Literalmente é o que eu falei agora para vocês. E metaforicamente, que seria esse alegórico? Aí a gente já pode pensar num outro nível. Pode pensar, é uma personagem, um kami que representa alguém sem identidade. Então, eu estou dando um exemplo aqui do que seria uma interpretação alegórica. Depois, outro nível que o Dante apresenta, que esse nível, outro nível que a gente pode usar, que a gente usa de interpretação, é o moral. É como se fosse o moral da história, é um lado mais político. O que a gente vê na Chihiro? Que a gente encontra como uma moral da história? Por exemplo, respeitar a natureza, não ser consumista. Ele passa alguns valores que a gente vai ver, proteger os rios, não poluam os rios, não poluam as águas. Esse seria o nível moral. Eu até coloquei aqui de brincadeira o Senhor dos Anéis do Tolkien, porque é para dar o exemplo de como funcionaria esse nível moral, porque tinha muita gente que achava que, metaforicamente, o Senhor dos Anéis era uma representação do desembarque da Normandia, era o mundo livre enfrentando os fascismos e nazismos, e o Tolkien falou que ele não tinha nada a ver isso aí. Mas se fosse, ele negou essa interpretação. Mas eu digo assim, mas se isso fizesse sentido, a gente poderia chamar de sentido moral. E o último sentido é o anagógico, que é um sentido que mais, assim, o mais complexo, o mais difícil da gente extrair, que seria um estilo, em grego, anagógico, significa o da ascensão, é o místico, o de superação. É o que isso faz eu me elevar, né? O que faz isso eu, vamos dizer assim, ascender mesmo, né? No caso da Chihiro, o anagógico, no fim, para quem assistiu o filme do que a gente está tratando aqui, é ela sair de uma esfera infantil, né? Dela amadurecer, vamos colocar assim, isso a gente vai analisar
de uma maneira mais pormenorizada, mas principalmente ela se conectar consigo mesma, que a gente vai ver que é o grande desfecho do filme, que é quando ela encontra a identidade dela, ela se acha no meio de todas as tarefas e provações que ela passa ao longo do filme. Esses sentidos todos, eles se articulam, eles convergem, um não vive sem o outro, você precisa do literal para entender o metafórico, você precisa do metafórico para entender o moral e para entender o anagógico, eles são todos caminham para o mesmo propósito. Outros conceitos que, para a gente entender aqui, eu falo para vocês de metáfora. Isso daí é uma coisa que a gente dá na especialização, eu até dou bastante aula, porque a gente precisa lembrar muito das aulas que a gente teve na escola de literatura, que eram aquelas figuras de linguagem, quando a gente aprendia catacrese, metáfora, sinédoco, metonímia, são recursos estilísticos ou de pensamento para a gente fazer um argumento, escrever uma redação, mas que eles são super presentes em literatura, na poética, e eles também servem para a gente poder pensar e ver, por exemplo, pintura, quando a gente vai ver um quadro, a gente tem lá um sentido literal, que é o que está no quadro, mas existem várias figuras ali, são metáforas de alguma coisa que está sendo dito, e no caso de anime, como eu estou mostrando para vocês agora. Então, por exemplo, o tropo é um nome grego para figura de linguagem, né? Vale para vários tipos de figura de linguagem, como metáfora, metonímia. Então, assim, o que aqui é um tropo que a gente pode entender? O Haku, que é o menino que ajuda ela no começo do filme, ele se transforma num dragão e ele é um rio também. Então, são várias metáforas, né, de uma mesmo personagem. Alegoria, por exemplo, são metáforas continuadas, é quando você forma uma cena inteira. Assim, estou dando exemplos porque a gente pode retomar isso, mas, por exemplo, metonímia, anéis riqueza, tem uma cena que aparece aí o Baba, ela vem com a mão dela, é cheia de anéis com pedras preciosas, então, quando a gente vê uma coisa dessas, como uma metonímia, a gente entende que ela é uma mulher rica, sabe? São coisas nessa linha que para nós, assim, são muito naturais. No dia a dia, a gente usa todas essas figuras de linguagem, a gente usa nossa, ele é rápido como um tigre, sei lá, coisas do gênero, né? São essas figuras de linguagem que a gente usa no dia a dia, que quando você vai fazer uma análise dessa, é bom você ir destrinchando e especificando, individualizando cada uma delas, porque daí você entende toda a estrutura e tudo que o autor constituiu e arquitetou quando ele foi fazer aquela obra. E outra coisa que eu acho bastante interessante são as tópicas, são os lugares comuns que a gente trata também com uma supernaturalidade, por isso que se chama lugar comum, mas que em termos literários é justamente o que cativa, assim, é o que move um texto literário. E eu dei o exemplo de alguns aqui, de umas tópicas desses lugares comuns da literatura, para a gente lembrar que aparecem também, né, nós selecionamos alguns que aparecem no anime. Por exemplo, locus amoenos, que se chama locus amenos, é um lugar tranquilo, é quando eu tenho um lugar de paz, um lugar em que a gente vai e é tudo tranquilo. É pensar assim, né? Por exemplo, locus amenos é quando a gente pensa assim, eu moro numa cidade grande, tem criminalidade, violência, eu vou para o campo, porque lá no campo não é o tempo do capitalismo, é o tempo da natureza, sabe? Esse tipo de comentário tá dentro desses esquemas literários. E do mesmo jeito que tem o locus amenos, tem o locus horridus, que é o lugar ruim, o inferno. Ou, por exemplo, num primeiro momento da Chihiro, quando ela vai para esse lugar, ele é totalmente assustador. Dentro também desses lugares comuns, tem um em grego que chama catábasis, que é uma descida para outro mundo, e literalmente significa isso, descer para outro mundo. E por exemplo, no caso da Divina Comédia, e também no caso da Chihiro, quando você vai para um inferno, vamos supor, né? Você vai para um lugar que é outro mundo, que você vai passar por uma provação. Uma tópica muito comum também, tempos áureos, e isso aparece também no anime, porque o Miyazaki, ele faz uma tensão, né? Ele apresenta uma tensão entre um presente consumista, um presente de um Japão que perdeu a sua identidade, de um Japão que está pensando em capital, né? Porque eles falam que o parque ali onde eles chegam ali, que está a casa de banhos, é um parque abandonado, que foi um investimento, eles fizeram um parque de diversão que faliu. Então, a gente vai discutir isso detalhadamente, desculpa.
E tempos áureos é isso, é quando um tempo passado é um tempo melhor do que o tempo presente, sabe? Quando a gente escuta assim as pessoas mais velhas falando, no meu tempo não tinha crime, no meu tempo, quando eu era moleque, as pessoas eram mais felizes. Isso é uma tópica dos tempos áureos. Outra que também aparece no anime, que eu acho, é o Nostos, que é a jornada do retorno, como no caso da Odisseia. Por exemplo, ela entrou em outro mundo, ou ela fez até o próprio nome do anime em português, é A Viagem de Chihiro. Por exemplo, no caso da Odisseia do Ulisses, ele fica 10 anos voltando para casa. Então, do mesmo jeito também, a Chihiro, ela vai para um outro mundo, para um mundo espiritual, e ela tem que cumprir um determinado número de tarefas e cumprir certas coisas para ela poder salvar os pais dela e voltar para casa. Outro que a gente também brinca e comenta bastante é a anagnórisis, que é quando existe uma revelação de uma personagem, né? Historicamente, assim, que é muito comum dar esse exemplo, no caso do Édipo, quando ele descobre que ele é filho da Jocasta, ele é filho do rei, é uma tragédia, mas a gente brinca também no caso no Scooby-Doo, né, nos desenhos do Scooby-Doo, quando o sujeito tira a máscara, era o pipoqueiro, é o Eric o Ruivo, isso é um tipo de revelação bombástica, assim. No caso do anime do Chihiro, eu acho que é importante porque é uma trajetória, assim, para as pessoas descobrirem quem elas são. Por exemplo, o Haku aparece no fim do anime, que o Haku, no fim, era um rio que a Chihiro quase se afogou quando era menor, quando era mais criança. E ela mesma também, né, o processo do anime, é ela buscando a identidade dela e ela se achando, né, se encontrando nisso. E por fim, né, uma outra tópica também bastante comum da literatura para a gente só explorar aqui é a noite perigosa, né? Quando a gente tem em filme de terror assim, nunca acontece, geralmente não acontece de dia, né? O Jason aparece muito mais à noite, o Fred Krueger, é tudo. Então é uma tópica da literatura você fazer com que à noite, e no caso justamente quando começa o anime, ela precisa rapidamente correr porque está anoitecendo, ela precisa já se encaminhar lá no início das tarefas. Então eu trouxe isso só para a gente depois agora poder pensar as cenas seletas aí que a gente fez para poder discutir isso. Então, eu coloquei aqui, mesa aposta, vamos para o banquete, né? Colocamos os pratos, vamos para a mesa, vamos comer. Então, Então, peraí, pode falar, peraí. mim. Vamos pensar um pouco em tudo isso, só para a gente ir para o banquete. É a entrada, né? Antes de... É, esse modo de pensar a literatura não é um modo de pensar a literatura, é um modo de pensar. Esse modo da gente pensar uma obra de arte não é um modo de pensar que serve para obra de arte, é um modo de pensar que diz para a gente como a gente foi construindo o nosso modo de pensar, como que a gente pensa. Então, isso ajuda a gente a entender, por exemplo, como que as pessoas pensam a si mesmas, como que elas pensam e se contam quando elas chegam, por exemplo, para a gente no consultório ou na escola, ou enfim, onde a gente estiver trabalhando. Né? Então, pensar nisso desse jeito também é uma estratégia nossa para a gente pensar o que é a análise, né? O que é pensar o filme, mas o que é também a gente pensar o pensamento, que é o nosso trabalho, né? É isso que a gente faz, a gente pensa o pensamento. Como que a gente vai pensar o pensamento? Quando uma pessoa vem contar da viagem dela, ou de como ela teve um desaparecimento misterioso na sua vida, que ela não entende por quê, né? Muitas vezes é isso que acontece com a gente no nosso trabalho, né? E acho que o que o anime oferece de interessante para a gente é a ideia de que, como o Ale estava falando, essa viagem da Chihiro é uma passagem que ela desaparece de um mundo e aparece do outro, né? A gente tende a achar que as pessoas, quando estão numa crise neste mundo, né? Uma crise no mundo que elas vêm contar para a gente, é como se isso tivesse que levantar um alerta para a gente de que, enfim, a gente está tradicionalmente treinado a partir da psicologia por uma leitura literal do que as pessoas dizem para a gente. Então, eu tô mal, eu não, sei lá, tô ansiosa. O nosso treinamento é para fazer uma interpretação literal disso e tentar agir a partir de lugares comuns, dessas tópicas que já foram colocadas e fortalecidas por esses lugares comuns da psicologia.
Ao passo que abrir a fenomenologia como uma possibilidade da clínica é justamente a gente construir um caminho de criação de metáforas que a própria pessoa possa criar para ela mesma e que ela possa desvendar e viver essa viagem, essa travessia que ela está fazendo, né? E possa pensar nisso compartilhando esse pensamento com a gente, né? Também outros aspectos que a gente pensa aqui, por exemplo, da história do mundo, tem a ver com o fato de que a gente, na fenomenologia, quando vai pensar a clínica, não pensa a história do mundo separada da nossa história, né? Nós somos mundo. Nesse sentido, a história do mundo também é a nossa história. Entender, conhecer a história do mundo de um jeito menos ingênuo ajuda a gente a entender a nossa própria história de um jeito menos ingênuo. Dá estar sempre aberto e disponível, né, curioso para olhar para o mundo é o que permite com que a gente tenha também um acesso ao conhecimento de nós mesmos. Então, um dos fundamentos da nossa especialização, um dos fundamentos do nosso curso é justamente que pensar a si, pensar o funcionamento da família não é diferente, por exemplo, de você pensar geopolítica. E, enfim, nesse momento é muito importante, é cada vez mais importante que a gente pense e se aproprie das discussões geopolíticas, porque, afinal de contas, estamos vendo como o mundo está caminhando, né? E aí acho que quando o Miyazaki também traz um convite para essa discussão, né, para também juntar na história da Chihiro essa questão da separação do Estado e da religião, ele está dando uma dica para a gente também de, enfim, que outras separações que o mundo vai produzindo vão atravessando a gente, né? No modo como a gente vai decidindo interpretar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Quando eu digo que eu estou ansiosa, por que eu estou escolhendo essa palavra? Isso diz do que eu estou sentindo ou isso diz do que eu sou condicionada a nomear o que eu estou sentindo? Né? Então, por que enfim, como a gente problematiza isso? Vamos seguir, então. Obrigado, Mirna. Então, nós selecionamos aqui algumas cenas, passagens, para aplicar um pouco esses conceitos que a Mirna comentou e eu estava apresentando também para vocês. Então, primeiro é a personagem principal, no caso é a Chihiro. Isso tem um nome lá no Japão, que é Shoujo, alguma coisa assim, desculpa. E é uma menina, vamos dizer assim, a gente poderia chamar de adolescente, né? Que está entrando na adolescência antes de ser uma mulher adulta. E, enfim, colocando aqui, eu coloco aqui, né, a definição, isso daí acabou sendo como isso inicialmente foi um tipo de produção de mangá, como se fosse um público-alvo, né? Eles estavam fazendo esse tipo de mangá para esse público feminino, mas que acabou adquirindo características temáticas e características estilísticas, como eu coloco aqui, né? São conceitos e estilos associados do lado esquerdo, eu estou lendo, ao mangá shoujo, layouts de vinheta não rígidos, olhos altamente detalhados, focos nas relações e emoções humanas, personagens que desafiam papéis e estereótipos tradicionais em torno de gênero e sexualidade, representações de assuntos sobrenaturais e paranormais. E heroína, né? Ela acaba sendo uma heroína, é uma menina que começa assim, às vezes é apresentada como frágil fisicamente, mas ela sempre tem as tarefas e se torna, né, como eu disse, acaba desenvolvendo esse tipo de papel de heroína. Tem muito comum, né? Quem gosta de mangá e gosta de anime são montanhas, Sailor Moon, tem um monte. Nem tenho uma lista imensa, mas focando aqui, então o Shoujo é uma menina no limiar entre criança e adolescente. Ela, no caso específico da viagem de Chihiro, a gente vai vendo a transformação dela, ela é um reflexo dos pais, de uma certa maneira.
ela é rígida, descontente por ter ganhado rosas, ela fez aniversário, ela ganha rosa, ela não acha tão legal, e também está descontente porque tem que mudar de escola, eles estão mudando de cidade. A ideia um pouco também do Miyazaki, penso eu, era que a gente ficasse um pouco, não simpatizasse com ela logo de cara. Ela vai sendo, a gente fala, isso, a menina aí não é fácil. E aí, à medida que o anime vai se desenvolvendo, e a história, o enredo vai se desenvolvendo, a gente vai simpatizando com ela, vai acompanhando o cumprimento das tarefas dela e a gente vai se apegando a ela ao longo do anime. E é interessante, né, que como já a gente aplicando um conceito de uma metáfora, logo que ela se separa dos pais, ela se esconde, ela começa a desaparecer. Não sei para quem assistiu, lembrar que ela começa a ficar transparente, começa a ficar translúcida, começa a ver através dela, começa a ficar como se ela estivesse se tornando um fantasma. E aí vem o Haku, que é esse amigo dela, que no fim do anime sabemos que é o tal do rio que ela caiu quando era mais nova, e dá para ela uma comida, um alimento, e fala: você precisa se alimentar disso, e porque você precisa se fortalecer e deixar de se tornar transparente até desaparecer, né? E essa comida é ruim, ela tem um gosto ruim. E eu acho assim também, né, interpretando nessa linha, eu acho que já é o início desses rituais de crescimento, sabendo que você, como diz, a gente diz brincando, às vezes camarão que dorme a onda leva, não tem muita alternativa, ela precisa crescer, mesmo que isso seja amargo e difícil, ela precisa encontrar o caminho dela, precisa trilhar esse caminho, e está sendo anunciado que esse caminho não vai ser dos mais fáceis. Então, o Haku acolhe nesse início do anime, ele fala: vou te proteger, mas ele prescreve diversos testes físicos e mentais, ele fala: você vai fazer assim, você vai fazer assado, você não pode dizer isso, você não pode dizer aquilo, vai acontecer. Ele dá umas dicas assim de algumas armadilhas, ele prepara ela de uma certa maneira, mas ele fala: agora é com você, se vira, você vai entrar, não posso ficar do seu lado, eu não vou, não tem como eu te pegar no colo, eu te passo as orientações, mas o caminho é teu. Isso a gente vai ver em várias cenas, isso é constante no anime, isso aparece diversas vezes. E, e assim, eu também acho bastante marcante quando ela recebe essas orientações do Haku e ela ela encontra a Yubaba, que é a dona da casa de banhos, e a Yubaba já a contrata, né? Ela faz um contrato de trabalho. A gente entende, né, que daí encerra-se a infância, né? Ela deixa de ser, ela tem que salvar os pais, né? Porque os pais viraram porcos, isso a gente vai tratar, né? É o próximo. Ela é o fim da infância dela, ela tem que começar a trabalhar para poder ter a independência dela e poder trilhar esse caminho e fazer a trajetória, né, a jornada que ela precisa fazer para resolver esses problemas. Vou continuar aqui. Então, pensando aqui um pouco, esse momento da Chihiro de não estar mais nem na infância, nem estar na adolescência ainda, enfim, a gente pensa como um momento de transição. Pensando também que esse momento de transição é sempre um momento de transformação e isso é sempre um desafio para a gente na vida toda, não só nesse momento. Né? Toda vez que a gente está inaugurando algo, a gente está aberto a esse não sei ainda e de frente com a possibilidade de uma transformação profunda, enfim, de mudanças profundas na vida da gente. Nesse caso da Chihiro, nesse momento, uma coisa que interessa para a gente pensar também é que, na medida em que o tempo vai passando, a gente vai percebendo, e acho que, não sei se a gente para, né, um dia de perceber, acho que tem vários níveis, o quanto o olhar dos nossos pais, ou cuidadores, enfim, vai determinando o olhar que a gente tem sobre a gente mesmo. E na medida em que a gente vai podendo questionar isso, pautar isso e se desvencilhar disso, é como se a gente fosse desaparecendo também. Né? Então, vou entendendo aqui, vou pensando que na medida em que a Chihiro aceita libertar os pais, é como se ela aceitasse também libertar os pais dela mesma, como se ela aceitasse essa separação, né? E separar os pais da gente mesmo é a gente também se libertar dessa
por assim dizer, colonização que os pais vão produzindo em cima dos filhos, né? Porque é isso, né? Os pais vão criando enredos para os filhos, né? Os genitores vão criando enredos para os filhos, e aí não é possível que a gente encontre nossos próprios enredos se a gente não se desvencilha disso, né? Então, acho que nesse sentido também a gente pode pensar que é uma metáfora desses saltos, dessas crises que a gente tem como presente na vida toda, né? Como oportunidades da gente atravessar momentos difíceis em que a gente se perde da gente para se reencontrar de novo, só que depois de uma transformação, né? A gente nunca é o mesmo depois de uma transformação, mas ao mesmo tempo a gente só pode seguir quando a gente se permite se transformar e se reencontrar novamente. Pode ir para os pais, Ale. Ok. Aqui, eu achei interessante isso, né? Assim, às vezes as coisas passam despercebidas por nós. Bom, primeiro, obrigado, Mirna, eu concordo, a gente vai explorar bastante isso que você falou ainda. É, coisas que podem passar despercebidas é que os pais dirigem um carro importado. Eles são japoneses e dirigem um carro que é um Audi, um alemão, e uma coisa que é também digna de nota é que lá no Japão eles dirigem como na Inglaterra, do lado esquerdo, do lado direito o volante, e ele mesmo assim, mostrando isso que eles são ocidentalizados, por assim dizer, né, os pais, eles dirigem um carro do lado esquerdo, como é aqui, né, no mundo ocidental. Então, são várias características, várias coisas apresentadas para mostrar que eles são, eu entendo assim, consumistas, compram coisas importadas e gostam de ostentar, né? Acho que a palavra é essa, eles são ostentadores. Então, o que é mostrado logo de cara no início é isso, os pais são materialistas e desconectados, porque eles mal ouvem a Chihiro várias vezes está falando alguma coisa, eles não querem nem ouvir o que ela está dizendo, ela fala que não é bom, a gente pegou o caminho errado, e os pais não estão nem aí, fala, Chihiro, para de encher a paciência. Tem essa cena do cartão de crédito, que é importante, né, que eles chegam no parque, o parque está abandonado, mas de repente eles encontram uma tenda lá, um quiosque, servindo um monte de comida, eles começam a comer sem ter ninguém ali oferecendo aquela comida, sem nada. E a Chihiro fala, vocês vão comer sem pedir, sem saber de quem é essa comida, né? No caso, essa comida está sendo feita para os kami. E eles falam, aí o pai responde assim, com cartão de crédito nunca vamos ter problema, eu tenho cartão aqui, qualquer coisa eu pago. Então é muito assim, sabe, é muita transmissão dessa ideia, né? O Miyazaki faz isso, né? Eu tenho um cartão de crédito, tá tudo certo, não vou ter problema, é só comprar, é só pagar, não vejo problema tendo um cartão de crédito no bolso. Então eu coloquei egoístas, né? Eles não ouvem a filha, também tem caracterizado isso que o pai é um macho arrogante ali, que ele resolve pegar um caminho estranho, uma rua que é não pavimentada de terra, dirige de qualquer jeito, assim, imprudentemente, quase bate o carro, a Chihiro fica saltitando lá no banco de trás. Depois, quando eles descem, já entram no parque também, uma outra cena dessas desconexões de que cada um estava na sua. A Chihiro está morrendo de medo, porque ela acha aquele lugar lá muito estranho, ela tem a intuição, digamos assim, vamos colocar de uma maneira assim, que ela tem aquela intuição de criança e os adultos não estão nem aí, não estão ouvindo o que ela está dizendo. Ela pede para ela tenta abraçar a mãe, e a mãe fala, sai da minha frente, senão eu vou tropeçar, você está me atrapalhando, eu vou tropeçar em você e a gente vai cair. Então ela não acolhe a Chihiro também nesse momento. E vendo as entrevistas do Miyazaki, eu também vi que esse tropo, essa metáfora dos pais se tornando porcos é isso. Ele colocou a figura do porco aí, que é isso, que são pessoas que consomem, sem critério, de uma maneira insaciável, porque eu estou falando isso porque eu acho que quem assistiu lembra dessa cena que os pais começam a comer, a Chihiro fica lá, chamando os pais, e quando ela vai ver, eles se transformaram em porcos.
Então, o Miyazaki diz que esse porco é uma metáfora desse consumismo insaciável e vazio. E, por fim, né, coloco isso, que ela tem de novo, né, essa questão dela ter de recuperar e salvar os pais dela, que se transformaram em porcos, ela fica com esse objetivo. Ela entra lá, ela tem que trabalhar, ela tem que... o trabalho, nesse sentido, é uma metáfora dela buscar a independência dela, e encontrar a si mesma, porque tem a questão que a gente vai ver, é a questão do nome, que a Yubaba faz ela esquecer do nome dela, troca o nome dela, então ela descaracteriza, despersonaliza Chihiro, e daí tem toda uma trajetória que a gente vai vendo isso, né, de uma mudança dessa infância, vamos dizer assim, mais ingênua e mais inocente, porque ela divide o dormitório depois com umas mulheres mais velhas que insere ela no mundo adulto, né? Pelas conversas começa a dar as dicas de como trabalhar, de como atender os clientes, de como as coisas funcionam, né? Então é nesse sentido que essa cena dos pais entra. Vou passar, tem uma pergunta, eu Bom, acho. peraí. Eu tô É, operando. uma coisa que é importante salientar é que os pais estão fechados na performance deles. Eu costumo dizer que quando a gente, na especialização, a gente não faz uma especialização para quem quer atender criança, é também para quem quer atender criança. Mas quando a gente fala de estudar família, é para todo mundo que tem uma família, veio de uma família ou não tem uma família e tem uma referência de uma família, seja lá como for, né? As famílias, essa fantasia de família, família doriana, família que não é, que questiona, família que é diferente, a família, enfim, isso atravessa a gente de um jeito muito importante. E acho que o que interessa para a gente, é, também, né, nisso que a Chihiro vai vivendo com os pais dela, é entendendo a frustração que ela vai tendo também com esses pais, a decepção que ela vai tendo com eles, né? A gente também vai ficando incomodado no filme, vendo quem são esses pais. Tem um ditado ótimo que é: você não pode dar pérolas aos porcos. E acho que esse ditado é muito pontual, né, para a gente pensar a nossa relação com as famílias, com as nossas famílias, com as famílias dos nossos pacientes, enfim, porque quando as famílias estão fechadas numa performance, não tem o que possa ser feito para tirar essa família dessa performance, né? Então, como que a gente sobrevive? Como que a gente encontra, né, o nosso próprio caminho, apesar dos pais estarem fechados na performance? Eu fiquei pensando também nessa história dos porcos como uma metáfora do todos nós ninguém, né? Como sendo um lugar típico nesse sentido mesmo, de pais que estão ocupados em performar a sua paternidade, independente de quem são os seus filhos. E é isso, atravessa as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, atravessa a vida de todo mundo, né? E aí, acho que uma outra coisa bacana é que, para a Chihiro salvar os pais, o que ela entende é que ela precisa salvar a si mesma. Eu acho que isso é um salto bem importante na nossa clínica também. Não tem salvamento compartilhado, não tem salvamento coletivo, né? A ideia é que, quando as pessoas topam fazer um processo de análise, querem se pensar, se repensar, refletir sobre si mesmas, não tem mais ele, mais ela, né? Enfim, mas o outro precisa mudar, né? É algo que é da gente entender e aceitar o nosso tamanho também e o que é possível para a gente. Não tem cartão de crédito que vai comprar qualquer coisa, né? Não é isso que vai garantir. Então é isso, né? Assim, são, é também uma compreensão que ela precisa passar e que a gente, né? Todo mundo precisa passar para a gente se libertar e criar as nossas próprias referências, porque senão a gente fica referenciado para sempre a partir do olhar do outro. Pode passar. É uma questão que até agora você falando, eu acho assim, isso é interessante, é a questão da autenticidade. A gente pode considerar que várias coisas aí são facticidade, eu estou pegando aqui uns conceitos da fenomenologia do Heidegger, mas a questão do Dasein da Chihiro seria isso, seria ela buscar essa autenticidade dela, o eu dela. E o que é interessante para
isso daí parece uma pegadinha, e não é a gente aplicando o Heidegger, um alemão que escreveu o livro nos anos 30, 40, o existencialismo dele, num pensamento japonês, mas o Heidegger, para quem estuda Heidegger, sabe que ele puxou vários conceitos do Dasein do pensamento japonês. Foram leituras que ele fez nos anos 10 e 20 de alguns místicos japoneses, e isso daí é bastante estudado. Então, significa assim, aplicar a Heidegger a um anime japonês é aplicar elementos japoneses no anime, né? Vai e volta, né? Um efeito bumerangue, né? Eu tô querendo dizer. Então, vamos lá. Agora, para a gente ir no caso do... Aqui é aí o Baba e o bebê, porque também é um outro momento importante do filme, nessa questão da infância, porque quando a Chihiro entra na casa de banhos, ela vai lá num quarto escondido, cheio de almofada e todo acolchoado, em que tem um bebê gigante. Esse bebê, digamos assim, de uma maneira bem simplificada, a figura de uma bruxa com um bebê gigante é um kami também japonês. Uma figuração que o Miyazaki não inventou do nada, ele se aproveitou de algo que já existia. Então, do lado esquerdo, tô lendo primeiro do lado esquerdo, tem uma cena, ela acha esse bebê, o bebê quer que ela brinque, quer que a Chihiro brinque com ele, não quer deixar a Chihiro sair de lá, inclusive ameaçando de machucar a Chihiro, diz que vai quebrar o braço dela, e assim, eles têm um diálogo interessante que eu sintetizo embaixo, né? Superproteção para não entrar em contato com as doenças, um mundo tutelado sem frustrações, sem desafios. O bebê representa essa superproteção de alguns pais, né? De algumas famílias. O bebê não podia sair, ele era gigante, e ele não podia sair porque o mundo externo é um mundo perigoso, é um mundo que ele pode pegar doenças. Quando ele tem esse diálogo com a Chihiro diz, né? Eu selecionei justamente essa resposta que ela dá, que é ficar aqui dentro é o que o fará ficar doente. Porque ele diz, sair a gente fica doente. Ela fala, ficar dentro aí, desse jeito que você está, nesse lugar cheio de almofada, protegido, controlado, é isso que vai te deixar doente. Então, eu já comentei aqui, mas lendo para o lado direito, apesar de seu tamanho, ele é mantido preso, brinca com violência, tem um berçário acolchoado, é lotado de brinquedo, é uma criança que não falta nada, em tese, né, nessa parte material, é amortecido, livre de doenças e germes, e choro como barganha, porque em algumas cenas ele fala que ou ele vai machucar ou ele vai começar a chorar. E a Chihiro, no fim, consegue fazer com que esse bebê saia de lá, para quem acompanhou o filme, com sua autoridade. Isso eu também digo que ela começa a reproduzir de uma certa maneira até a fala que ela tem, a relação que ela tem com o Haku, né? Eu puxei aqui, a gente está estudando recentemente a Hannah Arendt, que é muito isso, o papel do adulto de passar a tradição, passar o conhecimento para a criança, mas de um jeito assim, é um meio termo, sabe? Não é nem super proteger e deixar a criança trancada num ambiente controlado, mas também não é o caso de pegá-la só no colo, né? Super proteger e colocá-la no mundo. Não, você passa, a educação é justamente isso, é você transmitir a tradição, a função do adulto e da família é transmitir essa tradição, e a criança absorvendo isso, sendo educada, ela faz as eleições, as escolhas dela e da inserção dela no mundo, oferecendo uma transição para o crescimento, que é o caso que acontece com esse bebezão, né? E tem também uma outra coisa que isso, de novo, né? Porque os temas são recorrentes ao longo desse filme, de novo, a questão da desconexão de adulto com criança, no caso desses pais, de roteiros pré-estabelecidos, porque tem uma hora que a Zeniba, que é a irmã gêmea que seria, digamos assim, de uma maneira muito não correta, mas seria assim, uma é mais malvada e outra é mais boazinha, embora não exista esse tipo de maniqueísmo tão marcado no anime. A Zeniba, que é a outra irmã, faz uma magia e transforma o bebê num rato. E tem três cabeças saltitantes que são ali, que participam ali da cena, transforma no bebê. Ela faz uma troca. Quando ela chega, elas falam assim, você perdeu algo valioso, e ela não percebeu que ela perdeu algo valioso, a primeira coisa que ela vai olhar, opa, foi o ouro, eu fiz besteira aqui.
ela vai olhar para o ouro que ela tinha acumulado, ela vai olhar para as joias dela, ela não consegue perceber que o filho dela não é o filho dela, que o bebê não é o bebê, ela não consegue se ligar, a desconexão dela com o bebê é tão grande que as três cabeças que são transformadas no bebê, ela não percebe que não é o filho dela. Então é isso, é de novo essa ideia de consumismo, de materialismo, de desconexão dos pais e desconexão das pessoas consigo mesmas. São esses temas recorrentes que o Miyazaki vai trazendo de várias maneiras ao longo do anime. Vou passar. E também, peraí, Pode falar. e também é, essa conversa da Chihiro com o bebê, a gente pode se inspirar, vamos dizer assim. Tem uma ideia que a gente trabalha bastante na especialização, que é a ideia de que, às vezes, a gente estaciona num momento da vida, né? O jeito como, vamos dizer assim, a cronologia do tempo da experiência, do tempo da vida, não é a cronologia do relógio. Né? Então, tem determinados momentos em que a gente fica empacado, porque tem alguma coisa para resolver, porque tem alguma coisa que não se resolveu, porque tem algo ali para entender, para aprender, para superar, enfim, que tem um salto ali para se dar. Então, acho que é, a gente pode pensar nessa conversa da Chihiro com o bebê como se fosse também uma conversa da menina com o seu próprio bebê. Conversas que nós temos, nós com o nosso próprio bebê, que é esse, vamos dizer assim, né, metaforicamente, esse desejo de ficar. Esse desejo de ficar parado. Não vai, não precisa ir. A gente tem várias dessas conversas com a gente. Eu vou ou não vou? Não, não vou, vou me recolher, não vou. Né? Tem momentos em que isso está dizendo, né, tem a ver com cuidado, com proteção, e faz sentido. E tem momentos em que isso tem a ver com encolhimento e covardia. E é importante a gente poder fazer essa diferenciação, e claro que a análise é um lugar por excelência dessa diferença, né? O que acho que vale a pena a gente dizer, quem me conhece sabe que eu estou sempre falando isso, é essa possibilidade que vendem para a gente, e cada vez mais, de pensar os diagnósticos, essa explosão de diagnóstico na infância, enfim, na vida da pessoa, né, de um modo geral, no Brasil hoje, ela também tem a ver com essa manutenção, oferecer uma possibilidade de manutenção do bebê no quarto fechado. Né? Então, não precisa olhar para isso como sendo uma possibilidade de uma passagem, uma encruzilhada, um crescimento, né? Uma transformação. Fica aí, e fica parado. Né? Quando a gente vai pensar na relação dos pais, dos genitores com os filhos, também a gente pode pensar que o bebê para o qual a mãe olha, o bebê para o qual o pai olha, é sempre o bebê que está na cabeça deles. Nunca é o bebê em si. É sempre o bebê do enredo familiar, que é uma questão que a gente trabalha bastante na especialização também. E nesse sentido, olhar para o bebê e permitir que ele cresça tem a ver também com você ter que se haver com o seu próprio bebê e entender se o seu próprio bebê vai crescer ou não, ou o que você vai fazer com o seu próprio bebê que está trancado no quarto fofinho, dizendo que tudo é perigoso. Né? Então, não é fácil, né? Não é fácil a gente estar aberto para ser quem a gente é, porque é isso que a gente sempre fala em Fenô, né? Que vocês também já devem estar aí sempre ouvindo isso, que é o fato de que, enfim, estar na vida, estar em risco, significa a gente estar sempre assumindo esse risco, e isso não é fácil. Muitas vezes a gente vai, sem perceber, fazendo escolhas decaídas, porque isso também vai, enfim, distraindo a gente. Mas qual que é o limite disso? Como que a gente pode pensar nisso? E aí, a última coisa que acho que traz nesse tópico interessante para a gente pensar é a chantagem, né? Que é um mecanismo fundamental das relações culturais nossas, na nossa cultura, né? A chantagem é um elemento cultural fundamental no funcionamento das famílias, na nossa
cultura. Então, acho que isso também é algo importante para a gente estar aí de olho, embora, né, tem todo um jogo, embora a mãe nem esteja olhando o bebê, né, enfim, né, mas tem aí toda uma relação que vai atravessando isso. E aí, de novo, eu estou falando desde quando são os pais com os filhos, mas também quando é a gente com a gente mesmo, né? Pode seguir, Ale, sem face. A questão do. Agora vamos falar do Sem Face, que é um personagem também bastante importante. Ele é bem emblemático na história toda, porque ele amarra vários conceitos que são apresentados e são aplicados de uma maneira distributiva em várias personagens, ou em todas as personagens, no Haku, na Chihiro, em tantos outros, nos pais dela também, né? Então, por isso que eu coloco assim, né? Primeiro, pensando essa cena que eu dei um print, né? Que eu tirei essa foto, é ele engolindo duas pessoas, e o Sem Face oferece falso ouro. Isso mostra também que a casa de banho era toda corrupta, e ele ia subornando os funcionários, ele apareceu com ouro, todo mundo começa a agradá-lo. Eles fazem fila para puxar o saco para agradar e ficar pageando o Sem Face. E, e ele devora as identidades dos outros insaciavelmente, assume as suas formas e voz, mas não se encontra, é perdido de si mesmo, busca incessante pela identidade por meios consumistas, compra, quer dizer, ele tem uma máscara, o personagem chama Kaonashi, ele não tem uma identidade dele, e uma autêntica identidade, então ele vai comprando outras e vai, agora eu quero ser assim, agora eu quero ser assado. Ele vai engolindo e as pessoas vão paparicando ele lá. Então eu coloquei aqui, né, ele é emblemático como um emblema que, como eu disse, se aplica a várias outras personagens, e isso mostra quando a Chihiro chega lá e ela fixa o contrato com a Yubaba também dentro dessa linha que o anime, né, como eu estou dizendo para vocês, um eixo central é essa autenticidade da identidade da pessoa, do encontre-se a si mesmo, né, conhece-te a ti mesmo. Ela muda o nome da Chihiro para Sen, por isso que o nome do anime ainda é O Desaparecimento Misterioso de Sen e de Chihiro. Sen que significa mil em japonês, ele é um trocadilho com o próprio nome dela, que acho que Ti, enfim, para quem conhece kanji e os ideogramas, vê que é um trocadilho que o Miyazaki fez. E a ideia de você também tirar o nome da pessoa, fazer ela ter menos referência sobre si mesma. Então, é mais uma maneira que é encontrada de descaracterizar a Chihiro e torná-la mais vulnerável para ela ser melhor controlada e mais submissa. Então, trocar de identidade a leva mais longe de si e a torna mais vulnerável. Eu coloco assim, né, relacionando o Sem Face, representa essa perda de identidade, que é uma identidade comprada e que devora as outras, né? Vai buscando outras identidades porque não consegue achar quem é si mesmo, né? O consumismo vazio, insaciável, que busca a solução externa. E depois, né, como eu também já comentei aqui com vocês, o Haku, ao longo do tempo, uma personagem que é misteriosa e que ajuda a Chihiro o tempo inteiro, e que no fim, dentro aquele conceito grego de revelação, a gente descobre que a Chihiro, ao lembrar do nome dele, quando ela já se encontrou, né, ela se tornou autêntica consigo mesma, sincera consigo mesma, conectada consigo mesma, ela consegue lembrar o nome do Haku, ela fala o nome inteiro dele, que é o nome de um rio, e nesse momento ele também é libertado do encanto, ele se torna livre do jugo da Yubaba, né? Ele deixa de ser servil a Yubaba. Então, gira em torno disso, nesse conceito de sem face. Vou passar. Eu só estou falando de mim O também que é porque... o nome? Peraí. Fala. Oi? Não, fala, fala. Oi? Você está falando Não. comigo? Tava falando com você, mas deixa pra lá, vamos embora. Não, não, Fiquei eu só pensei preocupada com o horário. em terminar para a gente... Daí você pode fechar as duas, para você não ficar muito apertado se a gente, na Não, discussão. não, peraí, deixa eu só falar rapidinho. Tudo bem. Essa história do falso ouro, acho que dá para a gente pensar também. Hoje eu estava numa supervisão e aí a gente estava encerrando um processo de supervisão, enfim, nós terminaram a especialização. E aí o que a gente estava conversando era o seguinte: a gente tem mania de falar que fenomenologia é difícil, que é difícil, mas não é fenomenologia que é difícil. O problema é que a gente é doutrinado
pela psicologia, e isso atrapalha a gente a entender fenomenologia, né? A fenomenologia é difícil igual, enfim, todas as outras coisas são difíceis, né? Nem mais nem menos. Mas a gente vem tão conectado com esse falso ouro que as práticas psi oferecem para a gente, com essa ideia de neutralidade, de saber sobre o outro, de poder, né? Que vai ficando difícil para a gente se desconectar, se desgrudar, arrancar esse piche do nosso pensamento e reorganizar aí a nossa visão de mundo, né? Então, pensando no sem face, acho que a gente pode pensar isso, né? O que é, né? Ser quem se é ou ser o que estão dizendo para você que é para você ser? Né? Porque estão dizendo muitas coisas sobre você. Né? Sua família começa dando essa referência de quem é você, e a psicologia vai continuar. A psicologia, a psiquiatria, as práticas psi, assim chamado campo da saúde mental, vai continuar dando essas referências, trocando o seu nome por um diagnóstico que, na verdade, é uma carreira moral. Né? Então, que não diz nada sobre a pessoa, sobre quem ela é, sobre o que de fato está acontecendo na vida dela, mas que vai determinando esse esquecimento sistemático do próprio nome, que seria justamente o lugar que eu vou entendendo da nossa análise fenomenológica existencial, né? É você poder construir, recuperar, refazer, se reconectar com o seu próprio nome, para além do que o todos nós, ninguém, o sem face desse discurso, desse blá, 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 das assim chamadas práticas psi, que julgam, que sabem sobre o outro, estão vendendo para você. E aí, por último, fiquei pensando também quanto que Haku pode ajudar a Chihiro e a Chihiro pode ajudar a Haku, porque a coragem é compartilhada, e aí, nesse sentido, isso também conversa com o que qual é a função da análise, né? A análise é um espaço onde a coragem é compartilhada, onde quem chega tem ali buscando um exercício de coragem, de ser quem se é, e o analista também o analista fenomenológico existencial está num exercício de coragem de se desligar do sem face, né? Se desligar desse lugar que vai imprimindo identidades pré-estabelecidas nas pessoas e, de fato, se conectar com quem é aquela pessoa que chega para conversar contigo. E, por outro lado, também, enfim, por último, juro, Alê, eu fiquei pensando aqui no Haku e no Rio como um exercício também de intuição, né? Da Chihiro estar conectada com a própria intuição, para além do que o mundão está vendendo para ela, dela poder se conectar e com o que faz, com o que leva com o que a leva no sentido dela ser quem ela é. Ótimo, concordo. Só para finalizar, daí a gente amarrar tudo, né? Que daí a gente pega os sentidos alegórico, moral e anagógico. Ela logo no começo também dizendo que eu acho uma cena bem interessante isso, quando ela entra na casa de banho, que essa figura desse vovô, ele é assustador, ele parece uma aranha e ele tem umas fuligens que aparecem até no Totoro também é um Kami, desculpa. E ela vai ajudar e ela pega, eles estão carregando carvão para jogar dentro da fornalha para aquecer a água do banho, e aí ela ajuda um que se atrapalhou, e aí todos querem a ajuda dela. Então todos largam a mão e querem que ela carregue as pedras de carvão para eles também. E eu coloquei, né, um sentido alegórico. Você não pode pegar o trabalho dos outros, e os outros não podem pegar o teu. A vida é tua, a estrada é tua e somente tua. Ele diz literalmente isso, que também está na legenda, e você não pode simplesmente pegar o trabalho dos outros. Isso é bem no começo do anime, que já é também dando o tom de que a jornada dela, tendo ajuda, vamos dizer assim, certos auxílios ao longo
da trajetória dentro da casa de banho, a jornada vai ser dela, as tarefas são dela e ela que precisa resolver, não vai ter ninguém que possa fazer isso por ela. Então, do lado direito aqui, o anime trata de identidades. No sentido alegórico, vemos a Chihiro tornando-se adulta ou uma adolescente mais amadurecida, enfrentando suas provações e desafios, seus medos, deixando de ser uma menina protegida e encolhida, né, como a gente vê isso no começo do anime. Isso, a segunda interpretação que está dentro desse senso moral, e não é descartável, porque eu vi isso também em falas do próprio Miyazaki, ela também representaria, num sentido moral maior, o próprio Japão. Seria a encruzilhada do Japão entre abandonar o seu passado, abandonar essas tradições deles, dessas religiões que são religiões folclóricas, vamos dizer assim, né, que são bem espontâneas, e trocar esses valores por um consumismo desenfreado, que acha que comprando tudo eles vão atingir a felicidade. Então, ela entre a sua história, né, a história do Japão, né, como é que eles vão equilibrar na balança essa história, a presença ocidental e o consumismo e a história deles oriental, a história deles mesmos. Uma coisa que também mostra também que o Miyazaki, em vários desenhos dele são ambientados na Europa ou com elementos europeus, não significa que o Miyazaki esteja fazendo uma campanha, uma militância de que tudo que é europeu é porcaria, porque no caso ele mostra que tanto a casa da Yubaba, né, eu coloquei a Yubaba, que é a dona da proprietária da casa de banhos, ela é toda decorada com luxo europeu, é tudo decorado ao modo europeu e não ao modo japonês, descaracterizado, como se fosse assim, né? Ela é consumista, do mesmo jeito que os pais da Chihiro têm o Audi, mas também mostra que depois, quando a Chihiro viaja, pega o trem e vai chegando na segunda metade do anime, a casa da Zeniba também tem elementos europeus, então não é disso que se trata, entendeu? A descaracterização não é assim que você, eu sou tradicionalista japonês, ou sou ocidentalista, não é disso que se trata, não é um privilégio uma cultura pela outra. E o que eu acho mais importante que a gente discutir, que daí para a gente entender qual é esse sentido anagógico, tem uma cena do anime que eu acho bem assim, que sempre ficou na minha cabeça desde que eu assisti, que é o fim do anime, como é que ela, quando ela quer ir embora, ela precisa salvar, ela vai salvar os pais dela, aí o Baba fala assim, o contrato vai ser desfeito, pode ser desfeito e você pode ir embora se você me disser quem são seus pais. Ela mostra um monte de porco. Cadê seus pais no meio desses porcos? A Chihiro já totalmente diferente, a caracterização dela no começo, de uma menina tímida, encolhida e de pouca negociação, ela já está super segura, ela olha, e tem a cena que eu coloquei aqui do lado inferior, que ela diz, vovó, isso não é bom, meus pais não estão aqui. Ela fala isso com muita segurança. Apesar de terem avisado a Chihiro que a Yubaba poderia trapacear e tudo mais, não existe nenhum elemento lógico, nenhum elemento material, Sherlock Holmes, que ela possa adivinhar, que ela poderia saber por que os pais dela não estão ali no meio. Então, o que eu digo anagórico, a Chihiro sabe, coloco em itálico, que seus pais não se encontram no meio daqueles porcos. É a cena final, o saber dela que não é prescritível, que não tem fórmula, não tem uma receita para esse anagórico. Isso é uma questão, a ascensão de cada um, o encontro da autenticidade de qualquer um, de cada um, não é uma coisa que a gente possa prescrever, possa dar uma receita dessa felicidade. Essa etapa final dessa jornada, desse encontro de si consigo mesmo, é uma questão individual e de cada um. Como a Miranda está dizendo, na análise, a gente limpa o terreno, a gente organiza os conceitos, a gente encaminha várias questões, né? A gente cria uma estratégia toda, nomeia o que precisa ser nomeado. Mas esse salto final, esse encontro de si consigo mesmo, como mostra o anime, essa anagoria final, essa ascese final é uma questão individual e é de cada um, não tem receita para isso. É isso que eu tinha falado da apresentação. É isso, Mi, pode falar. Eu sei que a gente está atrasado, né? Mas queria abrir para o debate, né? Vamos pensar aí. Vamos lá, pessoal, o que que vocês acharam? Vocês também identificaram esses elementos? Como é que o filme tocou vocês, atravessou vocês? Quem já tinha visto antes e viu de novo? Boa noite. Eu
Passei aqui a apresentação toda achando tudo muito interessante, porque eu assisti esse filme 2 vezes na vida. Uma foi, na infância, né, e por recomendação dos meus pais, era o filme eu acho que o filme devia estar sendo muito bem falado na época, e eu lembro que na infância entendi nada de nada do filme, né. Vi vários. Não entendia nada mesmo, né? Por que isso aconteceu e por que aquilo aconteceu? Meu Deus, mas que loucura! Como que ela veio parar aqui, né? Porque ele é um filme que foge muito do tradicional, do que a criança está acostumada, né? A segunda vez que eu vi esse filme foi já adulta, porém antes de estudar psicologia. Então, vocês foram falando e eu fui observando como, ainda assim, tantos elementos passaram direto e que hoje, agora, ouvindo outras pessoas falando, né, faz muito sentido. Como, por exemplo, o bebê, né, que é claro que ele não vai crescer estando super protegido e dentro de uma sala cheia de almofadas, né? Mas que antes eu só olhava como pessoas chatas. Todos eles eram pessoas que, com as suas particularidades, eram pessoas chatas, né? E aí aqui na discussão eu fui parando para trazer para o meu próprio olhar, né? Essa ideia da construção pessoal mesmo de cada uma das personagens, né? E o crescimento da própria Chihiro, que entra como é claro que ela ainda é uma garotinha no final, mas aí uma garotinha cabeça, no fim das contas, né? Enfim, gostei muito, muito, muito da aula. Trouxe muitos pontos que eu não tinha observado sobre o filme. Eu vou precisar assistir de novo. Olá, pessoal. Alguém mais quer compartilhar impressões, reflexões? A Luana, olha só. Boa noite. Gente, eu não entendo muito de fenomenologia, sou estudante ainda, a minha abordagem é ACP, estou entrando um pouquinho na fenomenologia agora, mas assim, foi muito, muito maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Estúdio Ghibli, eu assisti o filme da Chihiro no cinema, já devo ter assistido ele umas 8 vezes, porque desde a primeira vez, né, apesar de eu ser de geração Disney, desde a primeira vez ele me tocou muito, né? Principalmente nesse aspecto de crescimento da Chihiro. É uma coisa assim que me remete ao crescimento de uma menina para uma mulher, apesar de ser uma criança ainda, né? Mas assim, é fantástico o empoderamento dela ao longo do filme. Né? E eu achei muito legal, Alexandre, todos os detalhes que tu foi pegando, que eu fiquei, gente, já vi o filme umas 8 vezes e eu nunca tinha prestado atenção nesses pontos, né? Então, assim, achei muito, muito fantástico, né? Mas é um filme, assim, que, assim como o Castelo Animado, eu gosto mais do Castelo Animado, não sei se vocês viram também, que a Sofia, para mim, meu Deus, é maravilhosa. É um filme que realmente me toca muito, assim, nem um filme da Disney chega à comparação do que esse da Chihiro pega, assim, nesse nível de profundidade, né? Então, assim, eu achei a aula fantástica. Fantástica. O comentário de vocês dois, assim, foram fazendo muito sentido aí nessa construção, viu? Muito obrigada. Duas questões que eu quero colocar. A primeira delas é que estava indo tudo muito bem quando a Letícia colocou que ela assistiu esse filme na infância dela e pensar que quando esse filme foi lançado eu já era psicólogo. Me senti um pouco mal, tenho que admitir, com relação a essa comparação, mas beleza. Né? Mas falando sério, assim, fantástica a apresentação, a explanação, maravilhosa. Mas eu acho que o que mais pegou foi esse finalzinho para mim. Que por mais ajudas que a gente consiga fazer, a gente não consegue pegar o caminho de ninguém, ninguém vai conseguir levar os nossos carvõezinhos até a fornalha. A gente vai ter que traçar o nosso próprio caminho. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eu não sou um autoconhecedor da vida deles, pelo contrário, eu sou a pessoa que menos conhece.
mas que eu seria um companheiro de viagem. O caminho que ele quiser seguir, a gente segue junto, mas o caminho é dele. Eu acho isso, assim, muito importante nesse processo que a gente tem com o paciente, desse crescimento que o paciente tem no decorrer desse caminho e a gente apenas seguindo ali e, opa, ó, tem isso, opa, de repente, né? Deixando ele realmente seguir por ele. Obrigada, Alex. É, eu vou ler aqui, a Joyce fez um comentário lá atrás, mas aí eu vou amarrar com o último comentário dela e depois eu volto para as outras pessoas que comentaram depois do primeiro comentário da Joyce. Não sei se vocês acompanharam meu raciocínio, mas vamos lá. Ela diz o seguinte: não sei se viajei muito, mas quando ela respondeu que os pais não estavam ali, entendi que ela os via como além de porcos. Além do fato, não, além desse fato, é porque está cortando o que está escrito. Não estavam ali porque os porcos não os representavam, sabe? Não sei se ficou muito claro. Aí depois ela escreve. Também gostei de como os outros personagens foram se flexibilizando e se amadurecendo junto com a Chihiro. Sensação desse, tá cortando de que amadurecemos e as pessoas em volta são afetadas por isso de algum modo. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, eu continuo. Não, posso comentar rapidinho? Eu também estou aflita para Sim. que todo mundo possa falar. Mas acho que essa história, essa ideia de que quando a gente amadurece, todo mundo, quando a gente muda, todo mundo tem que se haver com isso, é um fundamento da análise institucional que é bem importante e vai ser muito presente quando a gente vai pensar as famílias. Não significa que essas mudanças dos outros tenha algum, sei lá, vou falar assim de um jeito resumão, benefício para a gente, ou que seja no sentido que a gente gostaria que fosse, ou que vai ser bom é acompanhar o jeito como a gente está mudando. Mas é fato que quando a gente tem uma mudança, isso impacta em quem está ali conectado com a gente, né? Uma xará minha, Thaís Copy Terapias, escreve: análise riquíssima, agradeço muito. Esse filme é incrível para lembrarmos desses aspectos em todos os momentos de transição. Minha filha que me apresentou o filme, olha que simbólico. Hoje sou fã, junto a ela, do Miyazaki. E a Mariana escreveu: saio daqui precisando assistir novamente também o filme. Muitos pontos que não tinha percebido, muito enriquecedora essa aula. E agora um comentário da Marina, que acabou de chegar aqui para mim, que diz: achei muito interessante o início da aula com a exploração das figuras de linguagem. Achei que fez todo sentido a partir de uma análise de narrativa construída no filme, como a Chihiro se percebendo em sua própria história e tomando essa narrativa para si a partir de si mesmo. E aí, pessoal? Mais algum comentário? Quem veio sem assistir o filme? Também tem, gente. Tem gente que vem para debate com preguiça de assistir filme. Acontece. Podem confessar. Bom, agradecer a Mina e o Alexandre. Foi ótimo, né? É sempre rico a gente poder, né, ver como o pessoal comentou ali, esses detalhes que muitas vezes a gente passa por cima, né? E quem já trabalha com filme também já tem mais ainda esse olho para pegar. E deixar o convite para vocês, que a gente tem mês que vem, dia 23 de novembro, a Barbie. Vamos ver a Barbie para o mês que vem. Confesso que quando a gente pensou no filme, ia para a plataforma, tinha uma data que ia ser estreado em plataforma, né? Só que parece que essa data agora foi eh, estendida. Eu espero que até o dia 23 de novembro chegue nas plataformas ou no YouTube, bem pirateado. Mas mesmo assim é um bom debate, né? É um bom debate para a gente trazer aqui as questões que atravessam a Barbie. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o mês que vem.
Um beijão. A Boa gente noite. agradece. Muito obrigado Obrigada, pela gente. presença de Tamo todos. junto. Até mais, então. Tchau, tchau, Mais pessoal. uma vez, muito obrigado. Até o próximo Beijão. mês, então. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.